Pessoal, então é tudo confirmado. Eu publiquei recentemente um texto no Facebook em que eu comento, né, que eu tinha um professor lá na Faculdade de Odontologia de Bauru, que eu coloquei a alcunha de um mágico de Bauru por ser uma das maiores fraudes do meio acadêmico brasileiro, produto da mídia acadêmica brasileira, da Faculdade de Odontologia de Bauru, ingresso por concurso público fraudulento, manipulado pela ditadura militar, e que esse meu ex-professor, o mágico de Bauru, ele olhava para mim e dizia, tudo confirmado. De maneira que eu recentemente anunciei aqui, olha, eu solicitei o auxílio, aquele emergencial para o governo brasileiro durante essa pandemia, porquanto no momento eu tive que abrir mão de tudo para tomar conta da minha mãe que é idosa, portanto eu me encontro desempregado, eu exerço uma atividade informal, qual seja a de cuidador de idoso. A minha mãe é pensionista do INSS com um salário mínimo, de maneira que eu entendia que eu me enquadrava nos requisitos para solicitar esse auxílio emergencial. E eu recebi a absurda, nojenta e repugnante negativa do meu pedido de solicitação desse auxílio emergencial, com a justificativa de que eu sou empregado formal vinculado ao RPPS. Já mencionei aqui, esse RPPS é quem tem vínculo, recebe salário ou aposentadoria desse meio político, e que mais, que eu exerço um cargo eletivo. Nem uma coisa, nem outra. Eu fui, de fato, candidato a vereador aqui em 2016 para vereador aqui de Santa Maria, primeira vez que eu me filiei a um partido político, me filiei ao Partido dos Trabalhadores para disputar o pleito eleitoral, porque é uma exigência da Constituição brasileira, quem quer se candidatar a um cargo eletivo, ele tem que ter uma filiação partidária. Eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, não recebi o apoio que entendia que merecia, não recebi um centavo do fundo partidário para contratar algum companheiro que me auxiliasse na distribuição da minha propaganda eleitoral, e se eu não tivesse pego a minha bicicleta e tivesse distribuído a minha propaganda eleitoral pessoalmente, e fiz isso não em respeito ao Partido dos Trabalhadores, em respeito à classe política, mas eu fiz isso em respeito a você, eleitor brasileiro, porque se eu não tivesse feito isso, o dinheiro que você gastou na minha propaganda eleitoral teria ido para o lixo. Então, em decorrência disso, eu peguei a minha bicicleta e distribuí pessoalmente, me desfiliei do Partido dos Trabalhadores no dia posterior ou na semana posterior ao resultado do pleito eleitoral, de maneira que desde aquela época eu, além de não ter sido eleito, por sinal fui o segundo menos votado da coligação do Partido dos Trabalhadores, fiz somente 8 votos aqui em Santa Maria, sendo que no contexto dos filiados do Partido dos Trabalhadores, que é algo em torno de 8 mil a 10 mil, eu fiz 80 votos. Então eu me desfiliei do Partido dos Trabalhadores, não fui eleito, não exerço cargo eletivo nenhum, não sou filiado, não tenho emprego formal, não sou filiado a esse RPPS, como a Caixa anunciou, só que dessas coisas que, a exemplo do meio acadêmico, ocorrem no meio acadêmico quando não se quer um indesejado do meio acadêmico brasileiro, se montam as bancas examinadoras e se manipulam as normas, as regras dos concursos públicos para ingresso na carreira docente, de maneira que o indesejado ele não consegue ingressar na carreira docente das universidades públicas brasileiras. Os indesejados dos ordinários, dos companheiros, dos irmãos maçônicos.
Da mesma forma, quando não se quer pagar algo que a pessoa faz jus, se criam determinadas normas, de maneira que ao denunciar a fraude, a possibilidade dessa fraude ao Ministério Público Federal, bem como acionar a Defensoria Pública para impetrar um processo contra a União diante dessa justificativa absurda, eu fui informado que ligado ao meu CPF consta que eu exerço cargo eletivo. Então é isso, é a mesma fraude desses nojentos do meio acadêmico. Então é a mesma fraude proporcionada por esses nojentos asquerosos do meio político. E eu somente me candidatei. Esse ano eu não sou candidato a cargo eletivo, mas eu somente me candidatei porque eu sei a repulsa que a minha figura causa, tanto no meio universitário brasileiro, porque o meio universitário brasileiro não gostou de eu ter denunciado a grande fraude que são os concursos públicos de ingresso nas universidades públicas brasileiras. Então eu sei a repulsa que esse pessoal sente por mim. É algo semelhante ao nojo, à repugnância que eu sinto por eles. Então esse meio político, esse nojento, asqueroso, repugnante meio político brasileiro, sente por mim a mesma antipatia que eu sinto por eles. Então foi por causa disso um dos motivos que me levou a me candidatar a vereador no pleito de 2016. E estou impetrando, já denunciei a fraude na Procuradoria Jurídica aqui de Santa Maria e estou ingressando com um processo contra a União diante dessa fraude. Essa fraude que foi conectar o meu CPF a um cargo eletivo que eu não exerço, nunca exerci e somente fui filiado a um partido político porque quis me candidatar em 2016 ao cargo de vereador aqui em Santa Maria. E esse ano não sou afiliado a partido político nenhum, me desfiliei no outro dia do resultado do pleito eleitoral. Então é isso, o Brasil é isso aí, o Brasil não é e por muito tempo continuará não sendo um país de primeiro mundo. Ele continuará sendo isso que ele é. O país do futuro, o país de quando eu era criança, os caras falavam, os ordinários da ditadura militar falaram, olha, o Brasil é o país do futuro, os companheiros assumiram e o Brasil continuou sendo o país do futuro. Agora nós temos novamente um comandante ordinário e o Brasil continua sendo o país do futuro, ou melhor dizendo, o país dessa grande viciada mamata que é como país e como são as suas instituições públicas, os seus diferentes poderes e instituições públicas, judiciário, legislativo, executivo, as diferentes instituições, universidades, dentre outros. Então é isso aí, esse aí é o Brasil. Para quem toma parte da mamata, tudo é possível e permitido. Para quem não é, se criam todos os empecilhos para aqueles que não concordam com essa mamata e porventura venham a ser... pode representar um perigo para essa troca de favores, essa nojenta e repugnante troca de favores que ocorre entre quem detém o poder, seja ele político, acadêmico ou em nível das instituições públicas brasileiras. É isso aí, o Brasil é uma grande e viciada mamata.